Olá, vamos dar continuidade à nossa aula, ainda para finalizar a contextualização. Agora nós vamos falar sobre consolidação normativa, tá? Muito bem, nós começamos falando em 2018, tá? Agora imagine o seguinte, nós estamos em 2019, tá? Houve mudança na eleição, presidente novo, e o presidente considerou que todas as normas que a gente tem de segurança do trabalho é um tanto quanto excessiva. Eu sinceramente não discordo muito dele, tá? Não concordo em tudo, mas também não discordo 100%, porque eu acho que existe maneiras de organizar melhor esse arcabouço jurídico da área de segurança do trabalho. Isso com certeza atrapalha alguns empreendedores, né? Atrapalha algumas empresas, porque é muita legislação para cumprir, então ele propõe de consolidar, né? Isso em 2019 ele começa essa atuação dele enquanto presidente, pedindo para que se desse mais organização nesse aspecto, né? Então veja só, qual que era o objetivo dele, né? Melhorar o ambiente de negócio por meio de simplificação, desburocratização e consolidação de toda a legislação infralegal trabalhista, ampliando a transparência, segurança jurídica, corrigindo excessos da atuação estatal. E assim, nós temos que entender que nós tivemos um período muito grande dentro da presidência com partidos de esquerda que valorizaram muito o Ministério do Trabalho e muito do que foi produzido, acho que parte do que foi produzido cometeu-se excessos, né? Então, tem muita portaria, o Estado é muito estatal, né? Ele quer controlar todos os aspectos da dinâmica do mercado, da organização social de maneira geral. Isso não faz muito sentido para um país que quer ser democrático, que é um país capitalista. Eu acho que tem que ter legislação para que se dê um parâmetro para que se possa trabalhar, tem que se ter fiscalização, porque se a pessoa cometer excesso, o empresário cometer excesso, o Estado possa atuar, né? Mas eu acho que legislação demais burocratiza, abre porta para corrupção, porque de repente um empresário vai analisar e verificar que tem tanta legislação a cumprir e ele prefere pagar o preço e o risco de não cumprir determinadas legislações, e se por acaso aparecer uma fiscalização, ainda incorremos na possibilidade de acontecer corrupção, né? Então acho que nesse aspecto esse presidente está mais antenado com essa nova realidade de trabalho, né? Então eu acho que nesse aspecto esse presidente atual ele é mais pragmático. Então eu acredito que está correta essa ideia de você desburocratizar, né, consolidar, né, todas as normas num arcabouço só, simplificar a legislação. Então, essa coisa de consolidar, a NR1 vem muito nessa direção para que todas as outras normas conversem com a gestão, né, e não fique pedacinhos separados por aí. Você vai ver durante o curso que mais ou menos é nessa direção que as nossas normas estão caminhando, ao contrário do que muitos pensavam, que iria acabar toda a legislação trabalhista, ia acabar a legislação de segurança do trabalho, enfim, né? O que se vê é exatamente o contrário. Então, qual que era a proposta do governo? Qual é a proposta? Embora o prazo já se estourou, mas qual é a proposta dele? Primeira etapa, consolidação de 158 decretos dentro do nosso arcabouço de trabalho, tá? Em 4 textos, né? Até aqui eles já foram concluídos. Segunda etapa, consolidação de 600 portarias. Você imagina portarias que foram criadas com um parágrafo só, né, que poderia estar incorporada dentro de outras portarias. Você imagina a dificuldade que é para o empreendedor, né, até mesmo para nós que somos da área, encontrar toda a legislação que o empregador deve cumprir. E a terceira etapa, consolidação das instruções normativas, notas técnicas e manuais. Então, ele está tentando organizar tudo dentro de um escopo só, onde a gente encontra a lógica. Por isso que foi feita a portaria 787 de 2018. Tá? Você vê, isso é um processo que não nasce na mão do atual presidente, ele já vem de lá, 2018 para cá. Tá?
Então, qual era a meta? A meta era simplificação, desburocratização e consolidação de toda a legislação infralegal trabalhista até novembro de 2019. Bom, nós já estamos em 2021 e as coisas não são tão simples. O Estado ele está estruturado de maneira que existem gatilhos, tem que se cumprir leis também para modificar leis, né? Não é simplesmente eu quero, eu posso, eu mudo, não. Para isso existe a Comissão Tripartite Paritária Permanente dentro do arcabouço das normas regulamentadoras e existe um rito a se cumprir, então não é possível você fazer isso. Com relação à consolidação de portarias, dos decretos, tudo bem, né? Agora, com relação às normas regulamentadoras, aí a coisa é um pouco mais diferente, porque se requer uma reunião de uma comissão tripartite, ou seja, tem o governo, tem os empresários e tem os trabalhadores. E essa comissão é uma comissão que foi estabelecida no Brasil, ratificada por uma recomendação da OIT. Então, assim, o Brasil não pode passar por cima disso, uma vez que o Congresso Nacional ratificou que deve existir a Comissão Tripartite Paritária Permanente. Legal? Muito bem, vamos em frente. Então, chegamos ao processo de revisão das normas, né? O presidente queria uma revisão sistêmica no ambiente tripartite sobre o tripé da simplificação, desburocratização e harmonização, sem deixar de garantir a necessária segurança e saúde do trabalhador. Então, quando chegou a nova NR1, todo mundo tomou um susto, porque esperava-se uma coisa muito mais complicada e prejudicial ao trabalhador, e quando na verdade nasceu um sistema de gestão que, uma vez implantado da maneira correta ou minimamente implantado, que seria o inventário de risco e o plano de ação, você teria um sistema mais abrangente para proteger os trabalhadores com uma norma muito mais simples, né? Objetivo: reduzir a quantidade de acidentes e doenças ocupacionais, alcançar um sistema normativo íntegro, harmônico, moderno e com conceitos claros, garantir a proteção e segurança jurídica para todos, reduzir o custo Brasil, favorecer a geração de emprego e renda. Veja que uma vez que você consegue construir um arcabouço de legislação que permite a redução dos acidentes de trabalho, imagine o seguinte: olha, no meu caso, eu sou um acidentado desde 1990, né? E de 1990 para cá eu recebo do INSS, ou seja, eu estou tirando do sistema uma verba que poderia estar lá dentro, sendo utilizada para pagar aposentadoria para as pessoas, tá? Eu tive um impacto, um prejuízo muito grande no sentido de trabalho, quer dizer, isso acaba impactando também dentro do custo Brasil, porque eu preciso ser reabilitado profissionalmente, isso o Estado tem que bancar, porque existe o INSS para isso. Eu tenho um aspecto psicológico que foi duramente castigado, vamos dizer assim, para ser mais bonzinho comigo mesmo, né? E que isso levou anos para que eu pudesse me restabelecer e voltar ao mercado de trabalho, ou seja, uma mão de obra que ficou estacionada durante uns 10 anos, até poder se restabelecer e voltar ao mercado. Então, isso tudo são partes do custo Brasil, uma vez que você tem um acidente de trabalho. Então, quando o governo pensa em ser harmônico nas normas, vem de encontro àquela portaria que nós falamos na aula anterior. Que o objetivo é acabar com esses conflitos de legislação e facilitar o dia a dia e a operação das empresas, né? Tudo bem? Vamos em frente. Processo de revisão das normas, né? Então vamos lá. Isso em 2019 mesmo, no mesmo ano de posse do novo presidente, já nasceu a nova NR1, que era Disposições Gerais, a portaria 915 de julho de 2019. Então veja, em 6 meses produziu-se uma nova norma, onde se estava buscando buscar harmonização para as outras normas, né? E aí, quando chegou-se essa portaria em julho de 2019, nós ainda tínhamos aquela ideia da pseudo NR38, que seria a norma de gestão. Então foi-se feito novamente um trabalho com a NR1 e optou-se por trazer para dentro da NR1 o gerenciamento do risco ocupacional, através do Programa de Gerenciamento de Risco, tá? E aí nasce a portaria 6730, 12 de março de 2020.
que era para entrar em vigor agora no dia 13 de março. Porém foi adiada, postergada, exatamente com a preocupação da harmonização das outras normas, tá? Cujo objetivo era que a gente, quando estivesse implantada a NR1, não houvesse tanto conflito com as outras, né? Então, a NR1 GRO foi postergada para o dia 2 de agosto de 2021. A NR7, a NR9 e a NR18 foi dado a ela mais tempo para os comitês, as comissões tripartite paritária permanente pudessem construir a norma já referendando a NR1, que é uma norma geral, beleza? Então, isso passou a vigorar e agora nós estamos, neste momento, aguardando a entrada em vigor 2 de agosto de 2021. Uma coisa interessante que eu percebo nesse momento é que a grande parte das pessoas estão buscando informação sobre o PGR, sobre o GRO, porém as pessoas não estão se preparando, porque veja só, no dia 3 de agosto de 2021, se um auditor do trabalho chegar na sua empresa, ele vai pedir o PGR, perfeito? Então, como é que a gente tem que trabalhar? A gente tem que começar agora, né? Nós estamos no mês de março, então, nesse período até agosto é o período que o governo deu para que nós nos adaptássemos, ou seja, toda a documentação já tem que estar sendo migrada para o PGR, não começar a fazer o PGR a partir do dia 3 de agosto. Isso é jogar com a sorte, porque pode ser que de repente não apareça um auditor do trabalho no próximo ano, beleza, pode ser, mas e se ele vier? Nós somos prevencionistas e outra, nós estamos cuidando de vidas humanas. Nós ganhamos uma nova ferramenta de trabalho, de gestão e vamos esperar uma data para começar a implantá-la? Não faz muito sentido dentro do conceito prevencionista, né? Para pensar a respeito, veja se eu estou certo ou não. Muito bem, principais alterações da NR1 com as portarias da com as portarias da 915 e da 6730, tá? Lembra da NR1 anterior à portaria 915? Era uma NR1 que tratava basicamente da integração do funcionário, de coletas de assinatura, documentação, e agora não, agora a gente passa a ter uma outra conotação para a NR1. Então, qual que era o objetivo, né? As principais alterações que ocorreram dentro desses dois momentos, da portaria 915 e da 6730. Padronizar e harmonizar os dispositivos e comandos para todas as normas, inclusive com a revogação de dispositivo previsto nas demais NRs. Então, o objetivo, quando vem essas duas portarias, já é dando o norte. Olha, nós vamos harmonizar todas as outras normas, buscando como referência o sistema de gestão, que é o GRO. Reforçar direitos e deveres para empregados e empregadores, isso a gente também tinha lá na primeira versão da nossa NR1, tá? Modernização dos regramentos relacionados à capacitação e treinamento nas modalidades semipresencial e à distância. Isso era uma necessidade nossa, já se aguardava isso, porque veja, com essa questão do desenvolvimento tecnológico, a possibilidade de se fazer um treinamento online, ao vivo, a possibilidade de se fazer um treinamento EAD, a difusão do conhecimento se tornou muito mais ampla, não há necessidade de a gente ficar preso a um arcabouço até arcaico, né? Porque veja só, não se perde qualidade quando você está fazendo um treinamento online. Você está fazendo um treinamento online agora, você está fazendo um treinamento EAD através de uma mídia digital, né? E não se perde qualidade com isso, desde que você faça um treinamento que a pessoa consiga absorver aquele conteúdo e ele consiga aplicá-lo, que é o meu objetivo, a minha meta com esse treinamento, que você possa pegar esse conhecimento que nós estamos falando aqui, ao final do curso você seja capaz de implantar o seu GRO e construir o seu PGR dentro da empresa que você atua ou dentro da assessoria onde você trabalha. Tudo bem? Mais algumas alterações, né? Prestação de informação em meio digital com os princípios de guarda, assinatura e emissão de documentos de forma digital, é uma portaria do Ministério da Economia. Então veja só, a questão da prestação de documentos, eu já fui levado a entregar documentação em órgãos de fiscalização do governo, onde chegou o caso de eu levar uma resma de papel impressa.
né? E hoje, com essa questão da assinatura digital, muito provavelmente as empresas vão acabar aderindo a essa modernização, até porque dentro de algumas áreas das empresas já se tem a assinatura digital para facilitar o processo, para otimizar, né, o tempo do funcionário dentro da empresa. A produtividade aumenta quando você tem ferramentas digitais que promovem segurança, no caso aí a assinatura digital, né, e os documentos estando guardados de maneira digital também, você acaba reduzindo despesas, né? Os documentos físicos anteriormente assinados manualmente também podem ser arquivados por meio digital pelo período correspondente exigido pela legislação. Então, até os documentos que você já tem hoje guardado num arquivo, você pode digitalizar ele. Isso facilita até quando você necessitar de fazer algum levantamento, desde que você organize, né, os arquivos, as pastas dos documentos por ano, enfim, a maneira que você achar mais racional para poder estar guardando essa documentação em arquivos digital. E muito provavelmente as empresas estão guardando seus arquivos em nuvens, muitas delas têm servidor, o backup do servidor, enfim, você teria uma segurança muito maior do que de repente, imagina se você tem um sinistro no arquivo, pega fogo em toda a documentação e você precisa apresentar um documento num processo, porque tem documentos nossos que valem por 20 anos, um funcionário entra com uma ação contra a empresa, e você precisa provar, porque o ônus da prova é seu. Então você precisa ter esses documentos guardados. Então, uma recomendação, estando dentro de uma empresa, funcionário de uma empresa, prevencionista que comece a pensar estruturalmente como você vai digitalizar seus documentos e guardar. Tá? Se a empresa tem capacidade de armazenamento em nuvens, já pede lá um espacinho para guardar a documentação de segurança do trabalho. Se tem um servidor, você tem essa possibilidade, tem um espaço disponível para guardar, guarde o seu material lá. Certificação de cada treinamento, inclusive nas portabilidades de conteúdo, mesmo da sua empresa ou entre empresas, né? Então imagina, você deve ter casos de funcionário dentro da sua empresa, que você vai dar um treinamento e por vezes ele já participou por um treinamento de qualidade, um treinamento de meio ambiente, um treinamento Anvisa, não sei, né? E de repente dentro desses cursos existe na grade lá o conteúdo ou parte do conteúdo do que você vai ministrar que já foi passada para esse funcionário. Então você pode fazer a portabilidade desse conteúdo, desde que você documente e mostre que ele já tinha realizado aquele treinamento. Isso vai diminuir as horas de curso desse funcionário e dessa forma você consegue mostrar para a empresa que você está reduzindo despesa, porque uma vez que ele não está parado treinando, ele está produzindo também. Tá? E entre empresas também. Então, nesse aspecto eu acho que ainda tem muito a se discutir para que se chegue a um consenso de qual o melhor caminho, porque você pode ter de repente um funcionário que foi contratado pela sua empresa e ele trouxe um treinamento, por exemplo, de operador de empilhadeira. E esse treinamento dele ainda está válido por mais, 8 meses. Você precisa pôr esse funcionário para trabalhar e você precisa treiná-lo, né? Então, a ideia de harmonizar as normas é exatamente essa. A gente sabe que dentro da norma estabelece que o funcionário tem que ter treinamento para operar empilhadeira uma vez que ele chega na empresa. Então, hoje a norma NR1 está dizendo que você pode aproveitar esse treinamento funcionário desde que você esteja com ele documentado nesse período dessa janela que ele ainda tem de validade do curso que foi dado na outra empresa. Isso vai ajudar também a empresa no que diz respeito à redução de despesa e vai ajudar também para otimizar a entrada desse funcionário, sua integração. É lógico que você vai fazer alguns testes com ele para verificar a capacidade dele, se atende à sua necessidade, porque já trabalhei em empresas onde você tinha lá aproximadamente 800 empilhadores e a dinâmica de trabalho era muito ágil, muito rápida, demandava muita destreza com empilhadeira. Então, de repente, você pega um funcionário que veio de uma empresa onde tinha uma empilhadeira e ele fazia o serviço esporádico. Aí a sua empresa é aquela pauleira, todo mundo tem que estar antenado e existe um ritmo maior de atuação com a empilhadeira. Aí você vai fazer um teste com essa pessoa para saber se ele tem essa destreza. Caso ele não tenha, você tem que treinar, lógico, né? Mas uma vez que ele venha de uma empresa onde havia necessidade de uma destreza maior e a sua empresa a demanda é menor, né, ele vai te atender. Por quê? Porque ele trabalhou numa empresa onde se exigia uma capacidade de raciocínio muito maior e ele vem para a sua empresa onde de repente a sua necessidade é um nível abaixo ou bem menor.
Tá legal? Então, nesse sentido, também as alterações da NR1 vêm para melhorar essa questão de integração do novo funcionário, o aproveitamento de um treinamento, tá? Muito bem, vamos em frente, né? Regras diferenciadas para MEI, para ME e para IPP com grau de risco 1 e 2, que declarem informações digitais que não possuem risco físico, químico, biológico, ficam dispensadas do PGR e do PCMSO. Mas vamos lá, vamos entender isso, né? Nós sabemos que 90% ou mais de 90% do parque industrial brasileiro compõe de microempresa, microempreendedor individual, microempresa, empresa de pequeno porte, né? Então, as empresas, a grande maioria são as pequenas, né? E aí a norma vem de estabelecer um critério para empresas que estão, se ela é MEI, se ela é ME ou EPP, e ela tem grau de risco 1 e 2, desde que ela declare informações digitais que não possuem riscos físicos, químicos e biológicos, elas ficam dispensadas da elaboração do PGR e PCMSO. Bom, mas qual que é essas informações digitais? Onde é que a gente vai fazer isso, né? Então, na verdade não tem. Então, o Ministério da Economia, através da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, está trabalhando para desenvolver um software nos mesmos moldes de um software que existe na OIRA, que é na União Europeia, é o organismo deles que trabalham a questão de saúde e segurança do trabalho. Eu vou passar aqui, vamos ver se ele vai abrir, para que vocês possam conhecer como ele funciona, tá? Então nós estamos aqui dentro do site da OIRA, tá? Aqui eles trazem bastante informações para micros e pequenas empresas. Então a OIRA, Agência Europeia para a Segurança e Saúde do Trabalho, tá? E eles têm lá dentro uma ferramenta para que essa pessoa faça o documento declarando que não possui risco físico, químico e biológico. Então aqui, claro, são nos países da União Europeia, né? Ele está em português aqui para nós, mas a ferramenta você vai colocar na letra, na língua, que no caso aqui na Europa, tá? Então você vai até a ferramenta, por exemplo, construção, né? Provavelmente aqui é uma construção, empresas que trabalham com construção. Então você tem vários segmentos, tá? Ó, manufatura, tem tudo aqui, serviço de limpeza e tal. Então, eles já possuem uma ferramenta adequada para fazer isso. Então, o que ele vai fazer? Ele vai acessar essa ferramenta e lá ele vai responder as informações relativas à empresa dele. Deixa eu colocar aqui em português para que a gente possa ver. Então, vamos lá, ó, tá vendo? Quer experimentar o OIRA? Você pode iniciar a sessão de teste ou registrar. Eles te dão até a possibilidade de você fazer um teste. Vamos clicar aqui no teste, só para a gente dar uma olhada, tá? Então, insira o nome de avaliação, né? Deixa eu ver aqui, se eu construção, trabalhar aqui. Esse aqui é aquele lá, ó. Construção, trabalho ao ar livre. Um nome, vou colocar teste, vamos ver se ele aceita. Teste, começar. Não? Então tá, vamos saber mais sobre a ferramenta. Tá, eu não quero me aprofundar aqui dentro da ferramenta, porque eu vou te passar o site e você vai acabar acessando para verificar, tá? O que eu quero que você entenda com relação a essa ferramenta da OIRA, tá? No Brasil está se trabalhando para construir uma ferramenta igual, tá? Isso é uma oportunidade de ouro para nós também, tá? Porque pensa o seguinte, se você tem um microempreendedor, tá? Você tem uma empresa de pequeno porte, ela se enquadra dentro dessa questão de não possuir o risco químico, físico e biológico, tá? E só que assim, a empresa em si, ela não tem compreensão ou até conhecimento, por mais que os contadores dessa empresa informem e tal, a empresa vai ter que dispor de alguém para entrar lá e colocar essa informação lá dentro, para que ela tenha essa declaração em mãos, tá? Então veja, a hora que essa ferramenta estiver pronta, é possível vender esse serviço. Isso para as assessorias vai ser muito bom, porque é uma coisa rápida de se fazer, coleta-se os dados das empresas, lança-se lá dentro e emite-se para ele uma declaração, né, de que ele não possui risco físico e biológico, está dispensado o PGR e o PCMSO. Para nós também, uma vez que nós queiramos trabalhar como freelance, também é sensacional. Então é importante ficar atento a quando nascer essa ferramenta dentro da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, para que a gente possa atuar nessa direção, caso você queira, lógico, tá? Enquanto não houver um sistema
informatizado para o recebimento da declaração das informações digitais, o empregador deverá manter declaração de inexistência de riscos no estabelecimento. Também ainda não existe. E uma outra alteração foi o alinhamento de termos e definições associada à gestão de risco. Então, várias normas, cada uma carregava a sua definição dos termos e às vezes conflitavam uma coisa com a outra. E você vai ver aqui, principalmente, que diz respeito a perigo e risco, interpretação desses dois conceitos. Tá? Muito bem, dito isso, nós vamos ao que vai fazer a diferença para você agora. Nós vamos entrar no GRO e no PGR, tá legal? Porém, isso vai ficar para a próxima aula. A gente se vê na próxima aula. Um grande abraço.